Olá, futuros portugueses! Esse é o canal Cidadania Portuguesa com Yasmin Mota. E no vídeo de hoje eu vou explicar para vocês como que dá para fazer cidadania por casamento. Sim, se você é casado ou casada com um cidadão português ou portuguesa, você tem direito à cidadania portuguesa seguindo alguns critériozinhos. E eu vou explicar como que isso funciona aqui nesse vídeo. Dá para tirar a cidadania por ser casado com um cidadão português ou com uma cidadã portuguesa? Dá sim. Existem apenas alguns critérios e eu vou explicar eles direitinho aqui nesse vídeo para você. Primeiro de tudo, o casamento entre o cidadão português e a pessoa que é o estrangeiro precisa estar reconhecido em Portugal. Esse processo se chama transcrição de casamento. Se você é casado aqui no Brasil, você tem que reconhecer esse casamento em Portugal. Isso apenas depois que você concluir o seu processo de cidadania portuguesa. Depois que for feito esse reconhecimento, é que a gente vai para o segundo critério. Qual é o segundo critério? Portugal exige um tempo mínimo de 3 anos de casamento. Se você é casado há muitos anos, 10 anos, 20 anos, nem se preocupa com isso. O seu casamento está valendo desde o momento que ele aconteceu. Se você casou no Brasil em 1995, sei lá, o seu casamento em Portugal, a partir do momento que você realizar o reconhecimento dele, vai valer desde 1995. Você não precisa esperar os 3 anos depois que ele foi reconhecido, beleza? Nessa questão do tempo, além do tempo mínimo de 3 anos, você também tem que pensar o seguinte: se você tem vínculos ou não com Portugal. Que vínculos são esses? Como é que você sabe se você tem vínculos ou não? Um vínculo muito comum que todo mundo usa é filhos em comum. Se vocês têm vínculos em comum, já saiba, você tem vínculos com Portugal, ou seu marido ou esposa tem vínculos com Portugal. Agora, não tem vínculos em comum? Vocês moram em Portugal? Se vocês estão planejando morar em Portugal, morando em Portugal, é totalmente aceito que isso é um vínculo com Portugal. Se você já é casado há 6 anos ou mais, há muito tempo, você nem se preocupa com isso, porque Portugal considera que um casamento de 6 anos ou mais já está estabelecido plenamente os vínculos com Portugal, beleza? O seu vínculo vira o seu casamento. Se atente que a cidadania portuguesa por casamento é uma forma completamente diferente da cidadania portuguesa para quem é descendente, beleza? Então você tem que entender que a cidadania portuguesa por casamento é uma naturalização e tem alguns detalhes que podem vetar o direito do marido ou esposa de ter direito à cidadania portuguesa, tá? Vamos ver quais são esses critérios, porque aí você vai saber se você se encaixa em poder solicitar o direito à cidadania portuguesa por casamento ou não. Se você não se encaixar, quero deixar bem claro, o seu direito vai ser negado. Então nem tenta fazer, porque você apenas vai gastar dinheiro à toa. Agora eu vou ler a lei para vocês entenderem direitinho o que diz a lei sobre quais são os critérios de oposição para você ter direito à cidadania portuguesa por casamento, beleza? O que a gente vai fazer aqui? Eu estou fazendo referência ao artigo 56 do Regulamento de Nacionalidade Portuguesa. Se você quiser depois dar uma pesquisada nisso, tá a orientação para você conseguir localizar. Mas eu vou ler ele aqui para vocês, tá? Constituem fundamento de oposição à aquisição da nacionalidade portuguesa por efeito de vontade a inexistência de ligação efetiva à comunidade nacional, a condenação com trânsito em julgado da sentença em pena de prisão igual ou superior a 3 anos por crime punível segundo a lei portuguesa. O exercício de funções públicas sem caráter predominantemente técnico ou a prestação de serviço militar não obrigatório a Estado estrangeiro. A existência de perigo ou ameaça para a segurança ou a defesa nacional pelo envolvimento em atividades relacionadas com a prática do terrorismo, nos termos da respectiva lei. Importante detalhe a ressaltar: tudo isso que eu falei do direito à cidadania por casamento, esses critérios da lei, eles são iguaizinhos e valem tanto para casais heterossexuais quanto para casais homossexuais, tá? Portugal já está no século XXI. O que importa dessa legislação que eu li para você entender é que você tem que entender os critérios. Por exemplo, o pessoal fica muito preocupado com essa questão das funções públicas. Gente, não é um problema você ser funcionário público, tá? Ou servidor público aqui no Brasil, tá? Se seu marido ou esposa é concursado, seja de prefeitura, seja do estado, seja federal, isso em regra não é um problema. É um problema se o seu marido ou esposa, por exemplo, é ministro da Defesa, ou é diplomata, ou tem algum cargo público que ele exerce funções de chefia direta em algo que interfere nas decisões políticas e estratégicas nacionais. Se você só
um servidor público concursado que está lá trabalhando num tribunal ou em qualquer secretaria do governo, seja municipal, estadual ou federal, isso não é um problema, não há veto nenhum a quem tem cargos públicos gerais. É isso que eles estão chamando de caráter técnico. Agora, para aqueles que o marido ou esposa são servidores públicos militares, ou seja, você é da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, aí sim, seu marido ou esposa não tem direito à cidadania portuguesa por casamento, tá? Só é importante registrar que se você que é o descendente de português, nada disso que eu falei antes interfere no seu direito, tá? Você pode ser do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, que não tem problema se você é o descendente do português. Agora, se o seu marido ou esposa é militar, aí para o Estado português tem uma questão. É uma questão de defesa nacional, eles estão prevenindo uma série de coisas, então não interessa a eles ter por naturalização um cidadão que serve militarmente um Estado estrangeiro. Lembrando que isso também serve pra galera que tá na reserva, tá? Isso é uma pergunta constante que eu recebo no meu Instagram. Ah, mas o meu pai já tá na reserva, não dá pra fazer a dele? Não, não dá. Se serviu de forma não obrigatória qualquer força militar estrangeira, Portugal não permite que você solicite a cidadania portuguesa por casamento. E eu já vou falar, porque eu sei que vai chover de comentários nesse vídeo se eu não falar sobre isso. A galera da união estável. Gente, primeiro, vocês precisam ter noção que a união estável não existe em vários lugares do mundo. Mas eu tenho uma boa notícia pra você. Em Portugal, existe um regime muito semelhante à união estável que a gente tem aqui no Brasil, que se chama união de facto. Sim, união de facto. Você tendo uma união estável aqui no Brasil, tudo direitinho, principalmente se ela for formalizada em cartório, você consegue reconhecer essa união estável em Portugal como união de facto, tá? Você vai ter o direito igualzinho, vai conseguir fazer a cidadania portuguesa por união de facto com o cidadão português. Eu só quero frisar bastante pra você isso, pra você não achar que você vai conseguir fazer isso sozinho. Reconhecimento de união estável, para ser reconhecido como uma união de facto em Portugal, você precisa reconhecer perante a justiça portuguesa. E para isso você vai precisar contratar um advogado português. Para contratar um advogado português, você vai gastar uma grana de honorários em euros, vai ter que pagar as taxas da justiça portuguesa. Então já te adianto, o reconhecimento desse tipo de união é caro. Você vai gastar uma boa grana com isso. Então, se você quer a minha dica, se você é mais jovem, case, tá? Eu recomendo. Case, porque vai sair muito mais barato. Pergunta número 2 que todo mundo faz. Se separar, eu perco a cidadania portuguesa? Importante frisar, para realizar essa cidadania, o seu casamento tem que estar existindo, tá? Você tem que estar casado no momento que você solicitou a cidadania. Mas se depois que você já tem a cidadania, você se separar da pessoa, ninguém perde a cidadania aí. A cidadania por casamento, a pessoa vai ter se tornado um cidadão português como outro qualquer. Não tem como você tirar a cidadania do seu marido ou esposa porque você se separou dele. Não tem como essa pessoa cancelar a cidadania dela porque se separou de você. Então, assim, casou com um cidadão português ou com uma cidadã portuguesa, você pode levar de brinde uma cidadania europeia, tá? E não tem como ninguém tirar isso de você depois porque você terminou essa união. No vídeo de hoje, expliquei pra você como é que você faz cidadania portuguesa por casamento, quem é que tem direito à cidadania portuguesa por casamento, quando é que você não tem direito à cidadania portuguesa por casamento, mesmo que você seja casado há muito tempo com um cidadão português ou com uma cidadã portuguesa. E concluímos com a questão da união estável, as particularidades que tem quando você não é casado no civil, mas tem união estável com um cidadão português ou com uma cidadã portuguesa. Curte e compartilha esse vídeo, inclusive curtindo aqui embaixo, se inscrevendo no canal, porque a gente tem vídeo aqui toda terça e sexta sobre cidadania portuguesa, tá? E não esquece, se você já quer correr atrás da sua cidadania portuguesa, já quer entender como que tudo funciona, já quer saber o que você precisa fazer de processo de filho, de processo de neto, de como você localiza documentos, como você faz também a cidadania portuguesa por casamento, se você é marido ou esposa de cidadão português, você já pode clicar aqui embaixo e adquirir o Guia da Cidadania Portuguesa. Nele você vai ter todas as informações que você precisa em quase 100 páginas para você entender como que você faz o seu processo de cidadania portuguesa sem sair do Brasil, sem precisar de advogado, assessor, despachante e gastar essa grana que é completamente desnecessária. É isso, a gente se vê no próximo vídeo.